Não adianta, Marin. Você está tentando fugir, mas não há saída. Devia saber que não funcionaria com você. Isso mesmo. Eu consigo ler seus pensamentos. Sua mente para mim é como se fosse um livro aberto. Lembra, Marin, os cães de caça simbolizam a minha constelação protetora. Asterion, o Cavaleiro de Prata de Cão de Caça, fez parte do primeiro grupo de Cavaleiros de Prata enviados ao Japão para matar os Cavaleiros de Bronze. Ele tem a habilidade de ler a mente de seus oponentes e trabalha em conjunto com Moses de Baleia. As circunstâncias de sua morte não são claras no mangá, porém no anime ele é morto por Marin no Japão. No mangá, com Marin de Águia, Mish do Lagarto, Moses de Baleia e Babel de Centauro, Asterion constitui um grupo de Cavaleiros de Prata encarregados pelo Grande Mestre de punir os Cavaleiros de Bronze por terem infringido as regras da Ordem lutando por interesses pessoais, durante as Guerras Galácticas e depois contra os Cavaleiros Negros. Mist causa um terremoto no Monte Fuji para eliminar seus alvos rapidamente, mas Mu usa seus poderes de teletransporte para salvar os Cavaleiros de Bronze. Seguindo as instruções de Marin, Asterion intercepta e mata um cavaleiro que ele pensa ser Shun. É na realidade falecido Andrômeda Negro, trocado por sua contraparte de bronze através de uma ilusão de Mu. Assim que suas vítimas são enterradas, os Cavaleiros de Prata saem de cena, com exceção de Mist, que suspeita que Marin forjou a morte de seu discípulo Seiya. Com a demora de Mist e Babel, Marin, Asterion e Moses voltam e descobrem os cadáveres de seus dois companheiros, bem como os dos Cavaleiros Negros que eles haviam tomado por amigos de Seiya. Asterion imediatamente suspeita que Marin tenha desempenhado um papel nesta catástrofe e começa a ler seus pensamentos. Ela, ciente do poder de Asterion, decide não perder tempo e ataca Moses usando ilusões para enganar os sentidos do Cavaleiro de Baleia. No entanto, este último, auxiliado pelos talentos psíquicos de Asterion, evita suas fintas e o nocauteia com seu golpe. Moses quer acabar com ela, mas Asterion interrompe porque quer usá-la como isca para atrair Seiya. Asterion sabe que Marin, japonesa, veio para a Grécia com o objetivo de encontrar seu irmão e por isso assume que este seria Seiya. Os dois Cavaleiros de Prata amarram Marin de cabeça para baixo na cruz que serviu para adornar o falso túmulo do Cavaleiro de Pégaso, e plantam-no no mar, à mercê da maré alta. Sentindo o perigo enfrentado por seu mestre, Seiya chega rapidamente conforme planejado e ainda consegue derrotar Moses. No entanto, ele é impotente contra as habilidades de leitura de mentes de Asterion. Enquanto se prepara para acabar com ele, o Cavaleiro de Prata é interrompido por Marin, que desfez suas amarras. Marin limpa sua mente para combater as faculdades mentais de Asterion e então o derrota com seu golpe lampejo da águia. Ela avisa Asterion que poupou seus pontos vitais para que ele possa retornar ao santuário e relatar ao Grande Mestre o que acaba de acontecer. Incrédulo, Asterion pergunta se ela percebe que isso irá desencadear uma guerra interna. Ela responde afirmativamente e está convencida. Mesmo que Seiya e seus amigos provavelmente percam a vida, que o santuário será purificado do mal e uma nova era pode então começar para os cavaleiros. Morte misteriosa. A tumba de Asterion aparece no início da batalha contra Poseidon, quando os Cavaleiros de Bronze pensam nos Cavaleiros de Ouro que caíram durante a guerra interna. No entanto, não se sabe em que circunstâncias ele morreu. Entre os fãs existia a teoria de que o Grande Mestre o assassinou por não ter cumprido corretamente sua missão, porém a adaptação Saint Seiya, Cavaleiros do Zodíaco 3D, derrubou essa teoria. O mais certo é que ele foi morto pelos guerreiros da deusa Ares. Na série de TV, a progressão desta passagem é relativamente semelhante à do mangá, com algumas diferenças. Asterion só aparece quando o cadáver de Mist é descoberto. Ele, portanto, não interage nem com Mist, nem com Babel, cuja introdução na história foi deslocada do mangá, nem com Mu, que foi completamente removido deste arco. Como os respectivos arcos dos Cavaleiros Negros e dos Cavaleiros de Prata não se sucedem diretamente na série de TV, não há subterfúgio de substituição corporal entre os Cavaleiros de Bronze e os Cavaleiros Negros. Asterion, portanto, não executa Andrômeda Negro. Asterion morre após sua luta com Marin. Na adaptação Saint Seiya, Cavaleiros do Zodíaco 3D, esta passagem também é geralmente semelhante ao mangá, com algumas diferenças. Asterion não conhece Mu nem Kiki, que observam os acontecimentos à distância. Asterion não mata Andrômeda Negro, um personagem inexistente nesta adaptação. Ele mata um cavaleiro negro que ele acredita ser Shiryu. Ele não perde a vida durante essas lutas. Durante a Batalha das 12 Casas, Asterion, mais uma vez ao lado de Moses, vem ajudar Dante de Cérbero contra Jabu, Ban, Ishii, Geki e Nashi. Ele derrota Ban facilmente antes de ser derrotado por Nashi. Durante a Batalha das 12 Casas, ele recuperou a consciência assim como seus companheiros.
assim como seus adversários de bronze. Ele traz Nashi de volta para o resto do grupo. Depois de ouvir a voz de Saga ecoar por todo o santuário para revelar ele é o assassino do legítimo grande mestre, todos decidem ir até Saori. Pouco depois, os 3 cavaleiros de prata observam os cavaleiros de bronze lutando para evitar que o cetro Nike caia no chão enquanto Saori está à beira da morte. Eles acabam unindo esforços com os cavaleiros de bronze. No final da batalha, Asterion e seus companheiros juram lealdade a Athena e então testemunham o suicídio de Saga na frente dela. Em Saint Seiya, Saintia Sho, pouco antes do início das Guerras Galácticas, o grande mestre convoca Asterion, Sirius de Cão Maior e Ptolomeu da Flecha para pedir-lhes que investiguem o aparecimento de um templo a leste do santuário, bem como a presença maligna, de acordo com e muito provavelmente a deusa Ares, que se manifestou ali. Porém, Milo do Escorpião interfere no encontro e pede permissão para assumir ele mesmo esta missão, o que o grande mestre aceita. Em Saint Seiya Odisseia no Tempo, Asterion é representado em uma ilustração dedicada ao arco dos Cavaleiros de Prata no resumo que serve de introdução a este volume. Habilidades. Como todos os Cavaleiros de Prata, sua velocidade está entre Mach 3 e Mach 6, e sua armadura de prata pode suportar frios de até menos 200 graus Celsius antes de quebrar. O fato de seu golpe, Ataque de Milhão de Fantasmas, ser mencionado como sendo uma técnica executada em Mach 3 sugere que se trata de uma velocidade específica desta técnica, ou da velocidade de Asterion, o que o classificaria então entre os Cavaleiros de Prata mais lentos. Observações. Moses e Asterion formam uma dupla complementar, sendo o primeiro muito focado na força pura enquanto o segundo recorre mais à malandragem, e Asterion avisa Moses mais de uma vez sobre os ataques que vêm em sua direção. Deste ponto de vista, Asterion às vezes parece ser o líder, embora não exista uma hierarquia oficial entre eles. Ele é muito mais cauteloso que seu companheiro e não comete o erro de subestimar a força de Marin, embora ainda acabe sendo derrotado por ela. Assim como a maioria dos Cavaleiros de Prata, Asterion acaba de ser enviado em uma missão para punir os rebeldes que usaram suas armaduras para ganho pessoal e, portanto, é muito provável que ele realmente pense que está servindo à vontade de Athena através do Grande Mestre. Referências e mitologia. Os Cães de Caça é uma das 88 constelações oficiais, mas não fazia parte das 48 constelações antigas definidas por Ptolomeu em seu Almagesto. Foi acrescentado no século XVII pelo astrônomo Johannes Hevelius, e representa os cães boiadeiros, Chara e Asterion. Em Saint Seiya, a constelação não é nomeada pela sua pronúncia oficial japonesa, mas pela pronúncia inglesa. Asterion treinou no Monte Brocken, que na verdade fica na Alemanha, não na Áustria. Como os dois países fazem fronteira um com o outro, podemos deduzir que seu treinamento foi feito em ambos países. O Monte Brocken é famoso por seu fenômeno chamado espectro de Brocken, que é uma ilusão de ótica que cria silhuetas humanas cercadas por halos brilhantes, e talvez seja a inspiração para o ataque milhões de fantasmas de Asterion. Em relação a este ataque, os inúmeros fantasmas também estão lá para evocar o ataque de uma matilha. O golpe Satori faz referência a um termo do budismo japonês que se relaciona com a iluminação. Esta palavra também significa compreensão. Um monstro do folclore japonês, Ikai, que pode ler mentes, é derivado deste conceito e é denominado Satori. Um Satori vive nas montanhas e espera que os viajantes se aproximem deles e lhes digam o que pensam. Para se livrar de um Satori é necessário clarear sua mente, como Marin enfrentando Asterion, o que então assusta o Satori, que foge ou recebe um choque psíquico. O Satori mais famoso é o Omoi, que vive na base do Monte Fuji. Observações. Os únicos Cavaleiros de Prata do mangá original que não retornaram como renegados na saga de Hades são Ptolomeu, Asterion e Jamian. Essa exclusão é bastante lógica. Ptolomeu aparece sozinho durante a sua breve aparição, Jamian estava na companhia de Dante, Capella e Algol, que já formam um trio, e o mesmo caso ocorre com Asterion, aliado ao fato de ter sido o único Cavaleiro de Prata, inimigo, cuja morte não foi vista no mangá. Observe, entretanto, que o jogo Saint Seiya Cosmos Lotley contém uma carta representando Asterion como um renegado, usando uma réplica de sobrepeliz de sua armadura. Isso nos deixa uma pergunta: quem mantou Asterion na saga de Hades? Será que foi Ikki de Fênix, Marin ou até mesmo Shaina? No mangá, Asterion e Moses também usam uma capa como a de Misty, mas não a tem na série de TV. Uma ilustração da revista Jump Gold Selection 1, entretanto, mostra-os com suas capas. Armadura. A armadura de Cão de Caça no mangá e no anime são semelhantes, exceto que, como acontece com a maioria das armaduras de prata, a versão do anime cobre uma parte maior do corpo, principalmente nas pernas. Curiosidade: Asterion e Yudo de Cães de Caça Negro são até agora os únicos personagens no universo de Saint Seiya capazes de ler mentes.
Para finalizar, Asterion fica em nossa classificação como A, que tem como base os Cavaleiros de Prata. ただならぬ邪悪な気配もそこから発せられている。邪神エリスの復活を示す星の動きも確認されている。よいか、シルバーセイントたちよ。まずはその地で何が起きているのか確かめてくるのだ。はっ！教皇、お待ちよ。その件、私にお任せいただきたい。 Comandante natural, grande companheiro, sabe ser muito legal. Touro é tranquilo e adora desenhar. Pinta logo tudo aquilo que ele gosta de criar. Gêmeos curioso, tem a sede do saber. Ele é estudioso, gosta muito de aprender. É o rap do Zodíaco, vem comigo pra você aprender. É o rap do Zodíaco, cada signo um jeito de ser. Agora o caranguejo chora fácil rir melhor, mas o seu maior desejo é saber tudo de cor. Leandro Merri na floresta do Jacal. Sua ordem, sua lei não irrita o animal. Virgem lava jeito pra dinheiro acumular. Possui um só defeito, pois não gosta de gastar.